Bora lá, pessoal. Aulas 35 e 36, página 140, caderno 3, polígonos regulares. Bom, definição de polígono vocês já sabem, é uma figura geométrica plana, de linhas retas e fechadas. A palavra poli vem de muitos, gono, ângulos. Tá? E agora nós vamos tratar de maneira mais específica os polígonos regulares. E acredito que nós vamos retomar sim os outros conceitos, as outras propriedades mais básicas, mas acredito que a questão do apótema seja algo que a gente precisa reforçar um pouco. Mesmo vocês já tendo visto, tendo tido o primeiro contato, nós vamos reforçar sim, principalmente destas três figuras, destes três polígonos regulares, que é o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono. Tá? Não vou colocar a fórmula agora, a gente vai discutir isso mais nos exercícios, mas vou falar sim da sua definição. Tá? Bom, o apótema nós estamos vendo aqui marcado como esta linha azul que vai desse ponto O, que é o centro do polígono regular, até o ponto médio da aresta da base T, tá? Então, ele está registrado aqui como A, né? A aresta, ali, a aresta lado, tá? Ao lado aqui que é a base. No triângulo equilátero, a apótema ela terá 1/3 da altura do triângulo equilátero. Nós sabemos a fórmula do triângulo equilátero, que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Calculando 1/3 disso, vai dar L raiz de 3 sobre 6, tá? Só para deixar registrado, né? Calma, a gente vai ver isso, a gente vai trabalhar essa fórmula de maneira específica. Tudo bem? Só para vocês entenderem. Do quadrado já é bem mais simples. A apótema ela tem a medida da metade do lado. Metade do lado. Chamando de L o lado, a apótema será L sobre 2. Certo? Vamos recapitular esse aqui, ó. A de apótema será igual a L raiz de 3 sobre 6. Né? O L é ao lado do triângulo equilátero. E no hexágono é exatamente a altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Se vocês notarem aqui, ó, um hexágono regular, ele é composto de 6 triângulos equiláteros. Então, quando a gente traça o triângulo aqui, ó, nós temos a apótema exatamente a mesma medida da altura de um triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Mas como eu disse, calma, que a gente vai retomar isso aí. Por enquanto, vamos para os principais elementos que nós já estudamos ao longo de todo o ensino fundamental e também já no ensino médio esse ano a gente já estudou algumas destas fórmulas, tá? Então estou utilizando aqui um mapa mental, né, que eu peguei aqui neste site, não foi eu que construí, né? Se vocês clicarem aqui vocês vão ter acesso ao site lá, e que aqui a gente tem os principais elementos do polígono, né? Então nós temos o SI, que a soma dos ângulos é SE, tá? Soma dos ângulos externos, soma dos ângulos externos. Qualquer que seja o polígono, a soma dos ângulos externos será igual a 360 graus. Isso vai fazer com que cada ângulo externo, AE, cada ângulo externo, tenha a medida de 360 dividido pelo seu número de lados. Então a gente descobre a medida do ângulo externo. Aí a gente tem a seguinte propriedade. O ângulo externo mais o ângulo interno sempre resultam em 180 graus. Sempre resultam em 180 graus.
Então, como essa fórmula do ângulo externo para os polígonos regulares é bem tranquila de fazer, porque é sempre 360 dividido pelo número de lados, a gente consegue encontrar o ângulo interno de um polígono regular pela fórmula do ângulo externo, às vezes até de maneira mais fácil. Porque quando a gente vai para o SI, a soma dos ângulos internos, nós sabemos que é 180 vezes o número de lados menos 2. Por que o 180? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer polígono depende da quantidade de triângulos que se forma dentro deste polígono. E a quantidade de triângulos que se forma dentro do polígono é sempre o número de lados menos 2. A gente fixa um determinado vértice, então a gente tira 2. Por que tira 2? Porque, ó, notem aqui, ó, esse vértice e esse aqui, ó, eles formam o lado, né? Então, nesse caso aqui, ó, desse aqui sairia para cá e sairia para cá. Então, notem, daria dentro de um pentágono, esse aqui não é regular, mas né, é a mesma coisa. Dentro de um pentágono, eu consigo construir 3 triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. 3 vezes 180 é 540. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Pentágono regular, se eu quero descobrir quanto vale cada ângulo interno dele, né, aqui em cima é justamente a fórmula da soma. Então vamos continuar com o exemplo do pentágono 540. Eu divido pelo número de lados, que é 5. Assim eu descubro quanto mede cada ângulo interno dele. Certo? Então aqui fica bem tranquilo de a gente trabalhar os ângulos em um polígono regular, tá? E aí nós temos a fórmula das diagonais também, né? Quantas diagonais se forma dentro de cada polígono. Então nós temos a fórmula aqui, beleza? Bom, aqui outro mapa mental, esse aqui é um pouco mais completo, porque ele envolve as fórmulas da apótema também, né? Das principais figuras. Então ele lembra aqui o que é inscrito, o que é circunscrito, certo? Então quando a gente fala assim, ó, nessa figura aqui, ó, a circunferência está inscrita no quadrado, ou seja, ela está desenhada pelo lado de dentro. Aqui a circunferência está circunscrita no quadrado, ela está desenhada pelo lado de fora. E aí essa circunferência ela tem um raio. Então, no quadrado, o raio da circunferência circunscrita no quadrado será A, né, que a gente pode chamar de L também, seria o lado do quadrado raiz de 2 sobre 2, tá? E assim por diante. Então, aqui nós temos a apótema, né, como eu disse para vocês. Então, a apótema de um triângulo equilátero nós vamos utilizar bastante, é 1/3 da altura do triângulo equilátero. A gente sabe a fórmula da altura do triângulo equilátero, então a gente já sabe a apótema do triângulo equilátero. Para ficar na cabeça, vou repetir de novo. Apótema do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 6, certo? Aqui nós temos a apótema do hexágono regular. Olha aqui, ó, né? Tá chamando de A de aresta, mas poderia ser lado. Lado raiz de 3 sobre 2 é a altura de um triângulo equilátero, né? Quando a circunferência está circunscrita em um hexágono, o seu raio tem a mesma medida do lado do hexágono, tá? Então aqui para vocês se debruçarem um pouco aqui e estudar e rever, se necessário consultar outro material, se não for do agrado, o mapa mental. Bom, hora de praticar no caderno, né? Então eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, copiassem cada uma dessas perguntas e fosse respondendo para que a gente fizesse junto no horário da live, né? Que são os conceitos principais, são exercícios simples que vai servir de gatilho para que a gente faça um diagnóstico se a gente está com conhecimento adequado no que se trata de polígonos regulares, tá? São os principais polígonos. Então, ora ele pede a diagonal, ora ele pede o número de lados, o ângulo interno, o ângulo externo,
né? Então, eu acredito que vocês consigam fazer consultando as fórmulas dos mapas mentais, né? Muitas coisas vocês não vão nem precisar consultar. Não vou deixar a resposta agora para que a gente faça junto depois, tá? Se deu o direito de errar, tenta fazer direitinho. E por último, o desafio, que é o que vocês vão responder lá no nosso formulário. Aqui eu coloquei, aproveitei a tabela para colocar a nomenclatura dos polígonos de acordo com o número de lado deles, porque depois que a gente responder as perguntas aqui, ó, a última pergunta é quantos lados tem esse polígono e qual é o seu nome. Então, depois que vocês chegarem nessa parte aqui, vocês vão descobrir o número de lados que deu e vai consultar o nome dele. Orientação de estudo, nós vamos fazer os exercícios da apostila, são 4 exercícios que começam aí na página 140 e a tarefa mínima na plataforma Plural, como sempre. Beleza? É isso aí, valeu!